O Donizete Braga, ex-prefeito de Mauá, aqui conosco. Donizete, boa noite. Boa noite, Leandro. Carlos Carvalho. Agradecer ao Ayrton Rezende. Para mim é motivo, Leandro, de muita alegria estar presente aqui. Não alegria, é importante retornar, mas muito triste, porque quando vocês aqui relatam as notícias de Mauá, né, passa aqui na minha cabeça um filme de terror. E eu fico assim muito triste, porque eu me recordo que em junho de 2013, Primeiro ano do seu governo. Primeiro semestre, houve aquela grande manifestação no Brasil afora com relação à redução do 0,20 da tarifa. 20 centavos da tarifa de ônibus. E a partir daquele movimento, nós não só assumimos com muita determinação e responsabilidade, nós conseguimos colocar na história de Mauá a tarifa, né, 100% gratuita para os estudantes. Era 50%. E nós conseguimos, naquele momento, atender 25 mil alunos da nossa cidade. Foi um grande ato. E eu fico triste, né, em poder retornar aqui hoje e ouvir essas notícias de que direitos que foram consagrados pela juventude, né, a tarifa, se você pegar a questão da quilometragem de Mauá, é um percurso curto. E eu fico muito chateado com isso. Eu espero que quem hoje está à frente da prefeitura e o prefeito, ele tem a livre iniciativa através de um simples decreto, ele não precisa mandar para a Câmara, tá certo? Ele faz um decreto para que possa ser restabelecido a questão da tarifa para os estudantes. A gente vive hoje uma crise econômica, um desemprego extraordinário, fora das condições dos trabalhadores, e eu fico muito chateado com isso. E pela situação política que atravessa a nossa cidade hoje. Destacar, Donizete, a gente sabe, costuma dizer no dia a dia, que não tem almoço de graça, né? Quando a gente fala passe livre, o estudante não vai ali e paga, mas a prefeitura entra com subsídio respaldando esse valor. Pesa muito no orçamento, a ponto, por exemplo, da ex-prefeita interina Laide Damo restringir esse passe livre? Olha, a questão da restituição era na casa de R$280 mil. Né? Nós fizemos mês. E nós fizemos um plano, inclusive, né, organizado com a questão financeira do município. Agora, na atual circunstância que vive esse município, nessas idas e vindas, né, do prefeito, da vice, das contratações, das emissões de comissionados, quer dizer, virou uma bagunça, uma baderna fora do comum, né? Então, eu lamento, nós tivemos uma preocupação muito grande, inclusive as nossas contas de 2015, quando o Tribunal de Contas aprovou, o Ministério Público fez uma menção muito honrosa, porque nós conseguimos resolver a questão fiscal financeira. Nós tínhamos uma dívida de quase 2 décadas, a Prefeitura há 8 anos não recebeu o fundo de participação do município, a gente conseguiu repactuar, foi um grande desafio, mas esses temas, geralmente, eles ficam no segundo plano. E hoje a gente percebe o quanto foi importante naquele momento a gente ter se preocupado com a questão fiscal e financeira. Na nossa gestão, nós nunca deixamos de, por exemplo, Carlos e Leandro, de pagar servidores. Nós tivemos uma situação muito polêmica com a Fundação ABC, mas nunca a gente deixou de fazer os pagamentos. E hoje a gente percebe uma grande incerteza, uma grande insegurança com a questão orçamentária, e eu tenho que lamentar muito, né? E até em função da atual circunstância, você abordou aqui um tema no início do programa, e eu concordo com você, eu acho que Mauá hoje mereceria respeitar a questão da Constituição Federal, da nossa lei orgânica. Mauá tinha que ter um interventor, muito parecido com o que aconteceu com o estado de Roraima, quando ao final da gestão da governadora ela não tinha mais nenhuma condição política, e naquela oportunidade o então presidente Michel Temer nomeou o governador eleito. Hoje, eu tenho uma avaliação aqui, sem atirar pedras, mas com muita serenidade, de que o atual prefeito não tem condição política, não tem condição moral para ser prefeito da cidade, e muito menos a vice-prefeita. Eu lamento hoje chegar nessa triste conclusão. Eu não conheço a vice-prefeita pessoalmente, nunca conversei com ela, mas pelos meses e os dias que ela ficou governando a cidade, ela demonstrou muita incapacidade, né? Então, eu respeito ela enquanto mulher, né, enquanto pessoa, né, que foi indicada pelo próprio Átila para ser a vice dele. A gente encontrou uma situação tão lamentável, tão deplorável, surreal, que está dada hoje na cidade de Mauá. Eu fico muito triste, eu não estou falando isso porque perdi a eleição, até porque eu perdi a eleição falando a verdade, dizendo que a gente teria problemas do orçamento, que a gente não poderia prometer
aquilo que a gente não fosse cumprir. O Átila prometeu uma série de coisas, né? Eu até quero felicitar porque ele conseguiu inaugurar as 3 escolas municipais, né? Os 2 centros de educação, que nós deixamos praticamente pronto, foram as únicas obras que ele conseguiu inaugurar, que estava quase 80% pronta. As 2 obras que eu quero aqui nominar a ele, foi a abertura ali da travessinha, quem chega do Rodoanel, do pedágio, ele fez um bracinho, que era uma demanda antiga, e um retorno no Parque São Vicente, que foi uma ideia do Toninho, que é o proprietário da padaria Arco-Íris. Ele que fez a sugestão para mim na época, no finalzinho do nosso mandato, a gente não conseguiu concretizar, e ele terminou. Fora isso, na inauguração do pronto-socorro, que a gente deixou a obra pronta, que era a verba do governo federal, as 150 ruas que ele pavimentou também já era dinheiro, que a gente já tinha firmado convênio com o governo federal. Portanto, se não fosse a nossa gestão, o atual prefeito não teria mais nada a dizer. E veja, né, ele espalhou pela cidade uma cartilha dizendo que ia transformar Mauá. O ano que vem já tem eleição. O prefeito vai conseguir recurso do governo federal, do presidente Bolsonaro, vai conseguir dinheiro do governo Dória, que está começando o governo do estado agora. Então, assim, eu lamento porque hoje quem está perdendo não é o Átila, não é a Laide. Quem está perdendo é os 500 mil habitantes da nossa cidade. E eu fico muito triste, né? Porque quem ocasionou toda essa tragédia política foi aquele que se auto-intitulou como filho de Mauá. O filho de Mauá não poderia tratar tão mal a sua mãe Mauá. E eu fico muito chateado com isso. Eu faço um desabafo aqui, independente da questão partidária, eleitoral, mas é um sentimento hoje, né, que eu sinto no meu coração e certamente os mauaenses também sentem isso. Não tem um canto de Mauá que a gente não anda que as pessoas hoje estão tristes, estão sem referência. No final de ano eu estive na minha cidade, lá em Fora Rica, na Alta Paulista. Todo mundo hoje conheceu Mauá. Conheceu Mauá pelas páginas policiais. Os meus parentes da Bahia hoje estão falando de Mauá. Vocês aqui falam de Mauá no final do ano, que quase não tem matérias, né, falaram de Mauá o mês inteiro. Quer dizer, hoje a situação nossa é vexatória. É vergonhosa hoje a situação, o cenário que está dado. E sem contar hoje, uma cidade que está tranquilamente governada por um prefeito já passa por dificuldades financeiras. Imagine uma situação de Mauá. Imagine se um secretário de Estado vai querer atender o prefeito. Imagine se um empresário de Mauá vai querer se reunir lá no gabinete com o prefeito para tirar uma foto, para apresentar um projeto para a cidade de Mauá. Então a nossa cidade hoje ela está estagnada, está parada. E seria muito acertado, seria uma medida assertiva se porventura pudéssemos caminhar numa condição para que Mauá tivesse um interventor. Hoje aqui eu falo para o Átila aqui de viva voz, aproveitando inclusive a audiência, Leandro, você e o Carlos têm feito um jornalismo extremamente imparcial, aqui senta todo mundo, não tem questão partidária. O Átila deveria fazer 2 coisas importantes depois que ele saiu da cadeia. Devia primeiro pedir desculpas para a população. Eu não estou aqui levando em consideração se ele é culpado ou não, até porque eu defendo a presunção da inocência, mas pela situação vexatória da cidade. E um segundo grande gesto que ele tem que fazer, ele tinha que renunciar ao mandato. Ele não tem mais condição política, administrativa, moral para governar a nossa cidade. Eu faço aqui um apelo para ele. Tá certo? Então, mais do que a gente aqui fazer um desabafo, pelo carinho que nós temos para a nossa cidade, é a situação que está dada hoje. Né? É muito lamentável. Vamos pontuar aqui também, Carlos Carvalho conosco. Vamos lá, Carlos. Donizete, boa noite. Boa noite, Carlos. Lógico, o que aconteceu foi muito mais do que qualquer um poderia imaginar, a pior situação possível. Né? O prefeito ser preso 2 vezes, os 2 períodos de interinidade numa conturbação gigantesca, principalmente esse segundo, o que aconteceu com os vereadores. Mas, de alguma forma, isso acabou te surpreendendo? Tudo que aconteceu te surpreendeu de algum modo? Independente de qualquer situação, foi pior do que o mais pessimista poderia imaginar? Eu imaginava que pudesse ser grave, porque durante a campanha eleitoral eu pude fazer o debate e está tudo gravado. Aí, se a gente poder retomar, a gente vai poder fazer um debate do que a gente se comprometeu com a cidade, do que ele prometeu com a cidade. Né? E do que ele prometeu com a cidade era quase 6 orçamentos. Né, de 4 anos, quer dizer, seria quase que impossível. Agora, eu não imaginava que seria tão cedo, ou seja, nem terminou 2 anos de mandato, o prefeito se envolveu com toda esta onda, né, de corrupção, de denúncias, né, e hoje a cidade está sem referência, está sem informação. As informações, por exemplo,
e a gente pode entrar no tema aqui, Leandro, que foi a grande tragédia, né, que vitimou a nossa cidade, porque, olha, todo mês de fevereiro chove no Brasil. Sim. E todo governante que tem gestão, que tem responsabilidade e que tem competência, se prepara para as chuvas de fevereiro. No primeiro mês de 2013, caiu um pé d'água em Mauá e nós acompanhamos. Eu fui lá pessoalmente e nós tivemos problemas seríssimos na cidade. E a partir daí, nós fizemos toda uma gestão junto ao Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, e nós apresentamos, Leandro, um projeto extremamente importante que mereceu elogio dos prefeitos do consórcio municipal. Nós conquistamos 12 pluviômetros e uma estação robotizada. E o prefeito, ao voltar da prisão, sem ter nenhuma informação, de forma irresponsável, ele afirmou categoricamente que esses pluviômetros foi devolvido em 2015. A mentira dele. Mentira porque foi devolvido em dezembro de 16, no comecinho de 17. Naquela época, inclusive, morreu um garoto do Jardim Kennedy. Na gestão do Átila, eles devolveram os pluviômetros. Se estava em perfeito estado. Eles mediam a quantidade de chuva, a estação, inclusive, orientava os moradores. Então, só para fazer um parênteses, vamos dizer, foram 12 pluviômetros 12. instalados a partir de quando? A partir de 2014. 2014. Isso. Você lembra quais eram as regiões? Nós tínhamos pluviômetros na região do Jardim Zaira, que era a região mais onde grave. Aconteceu nós tínhamos na Vila Real e no Jardim Kennedy, que não me falha aqui a memória. E mais do que isso, Leandro, a Defesa Civil de Mauá, ela estava instalada na região central da cidade. E qual foi o nosso estudo, a nossa análise? Nós transferimos a Defesa Civil para o Jardim Zaira, na Castelo Branco, ali perto da Padaria Globo. E nós colocamos lá para coordenar, para ser o nosso secretário, que foi o Sérgio Moraes. Ele fez estudo, ele preparou a equipe com profissionais, ele conseguiu organizar junto à população de forma voluntária, criou os NUDECs, que eram os núcleos de defesa civil, para orientar a população. E nós tínhamos um centro de estudo para ensinar as pessoas a conhecer como funciona o pluviômetro. Isso que media... Como é que funcionava? O pluviômetro media a quantidade media a de quantidade, chuva, e a partir disso, a partir dessa, as famílias recebiam o ICMS, as famílias, os comerciantes, no entorno de alerta, tá certo? Para se preparar. Tinha que sair. E isso funcionou de forma exemplar. Funcionou de forma perfeita. Então nós transferimos a Defesa Civil para o Jardim Zaira. O Moraes foi tão bom secretário nosso que o Átila chamou para estar no governo dele. Não foram nenhum dos 12 desativados na sua gestão? Foram devolvidos pelo coronel Paulo Bartazar, que era o secretário daquela oportunidade. Ele que era o secretário que respondia pela Defesa Civil. Quando o Átila assumiu. Foi devolvido, se não me falha a memória, de 16 a 17, em dezembro. Lembra qual foi a justificativa? Eu não lembro qual foi a justificativa, mas mesmo que eles estivessem com defeito, Leandro, você não concorda comigo que teria que ter feito a manutenção? Não tem um documento, por que devolveu? Tá certo? Então, mesmo que tivesse devolvido, tivesse algum problema, tinha que ter feito o conserto. Agora, quando o prefeito foi indagado pela repórter de uma rede de televisão, se tivesse funcionando os pluviômetros, se pudesse ter evitado a tragédia, a morte das 4 crianças, o prefeito falou assim que não sabia. Então demonstra um inteiro despreparo de gestão, de organização, tá certo? E infelizmente a gente hoje vê, né, o pai, acho que a mãe que está até internada até hoje, inclusive 2 das crianças que morreram é parente da pessoa que trabalha na minha residência. Né? A mãe está nem sabendo que as crianças vieram a falecer nessa tragédia. Tá grávida, né? E a mãe que está grávida, 4 meses. Né, que está grávida há 4 meses. Portanto, a gente lamenta muito, né? Eu acho que por todos esses fatores que aconteceram na cidade, e são fatores notórios, que está dado, né, e o prefeito tem sempre falado de Deus, tem usado sempre a imagem de Deus, ele tem que, nesse momento, né, para que Deus possa tocar o coração dele, para que ele tome esse gesto, para que ele renuncie, ele não tem condição, para que ele possa se preparar para a defesa dele, e para que a cidade possa ter um interventor, uma pessoa que possa organizar a cidade, sem nenhum viés político, mas com gestão administrativa, com competência, com responsabilidade, para preparar a cidade para o próximo período, independente de quem vai ser candidato, quem vai ser prefeito. Até para completar todas essas informações, além dos pluviômetros, também tinha treinamento da Defesa Civil nesses locais, né? Porque caso acontecesse alguma coisa, todo mundo soubesse o que fazer
em caso de desastres, né? E a gente não teve essa informação se continuou ou não depois do governo. Carlos, o treinamento acontecia na Escola Municipal Terezinha Leardini, ao lado da Defesa Civil do Jardim Zaira, e também lá no fundão do Jardim Zaira, numa unidade básica de saúde. E toda uma vez por mês o Moraes reunia os moradores que estavam perto das áreas de risco para dialogar, para explicar, para as pessoas não fazerem construção, porque veja, né, é muito cômodo agora, a prefeitura fala o seguinte, as pessoas moravam em casa de risco. Mas a informação que a gente tem é que essas famílias que estão morando há pouco tempo, elas não vão lá há 15, 20 anos. Sim. Até porque nós contratamos o IPT na nossa oportunidade, quando a gente formatou a questão do CEMADEI, e o PT apresentou para nós as áreas de risco, para que a gente pudesse fazer o monitoramento. Então teve todo um conceito estruturante, para que a gente pudesse, a partir daí, apresentar, organizar a questão dos pluviômetros, a estação robotizada, e finalmente ter uma situação resolvida com relação a esse processo. Agora, infelizmente, eu quero repetir, falta gestão, falta comprometimento, falta responsabilidade. E aqui, mais uma vez, eu quero lamentar. O prefeito, todas as vezes, até na véspera que ele foi preso, e você se recorda porque você estava lá, quando ele foi anunciar que ele tinha uma grande notícia para dar para a cidade, era para dizer que ele ia reduzir a taxa do lixo que ele criou. E ele fala que ele criou a taxa do lixo por minha culpa, porque nós renovamos um contrato dentro da questão da legislação. Qualquer contrato da prefeitura tem que ser renovado. Ele pegou essa renovação para dizer que através dele ele criou a taxa do lixo, que foi a iniciativa dele, né? Naquele dia ele ficou 30 minutos falando mal de mim. Quer dizer, o prefeito ele não assume responsabilidade, as coisas que eu realizei, ele não faz nenhuma menção, né? Faz menção do que ele entregou, que nós deixamos. É só a gente analisar. Pede para o morador de Mauá fazer uma análise, um simples pedreiro, um simples arquiteto, engenheiro, se conseguiria entregar uma creche em menos de 2 anos. Entregar um pronto-socorro em menos de 2 anos. Entregar o Céu da Educação do País das Américas, que ele mudou para o nome de fábrica, e também o Centro de Educação do Quarto Centenário, que ele mudou para fábrica, para descaracterizar um tema que a gente discutiu com a população. Agora, nessa linha dos deslizamentos e da defesa civil, Donizete, tem dois pontos que eu quero abordar contigo. O primeiro, durante a tua gestão, de 2013 a 2016, quais as ações que o seu governo fazia, por exemplo, para evitar novas ocupações ou novas invasões? Nós atuamos fortemente com a Guarda Municipal. Nós tivemos, inclusive, uma grande ocupação ali no entorno da Ayrton Senna, que era uma área da Petrobras. Perfeito. E nós fizemos, inclusive, um debate com a Secretaria de Estado da Habitação, para que pudesse ali ser concebido, né, um processo de moradia na cidade. Nós entregamos 226 apartamentos no Jardim Oratório, entregamos mais 750 no Paranavaí, Nova Mauá, e o que o Atila entregou agora, as 880 no Feital, também foram obras, iniciativas que nós deixamos no nosso governo. Então nós enfrentamos a questão da moradia, nós entregamos moradia para a população, tá certo? E ao mesmo tempo nós fiscalizamos, né? O que a gente percebe hoje é que tem, inclusive, até uma situação da prefeitura ter facilitado muitas ocupações. Infelizmente aconteceu isso, né? Então nós lamentamos esse processo e nós queremos aqui mais uma vez que reafirmar que nós tivemos toda a responsabilidade com relação às ocupações na cidade. Aí a outra linha, em paralelo, Donizete, tem o caso específico que foi o local da tragédia, o Jardim Zaira ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. É um crescimento desordenado, Carlos Carvalho, já falamos várias vezes, que foi ali decorrência de várias gestões, não começou do dia para a noite essa invasão, essa ocupação. Não cabe aqui buscar culpado, como o Carlos Carvalho tinha destacado também. A própria família disse, olha, estava feliz da vida, saí do aluguel, paguei 20 mil reais, quero um teto para o meu pai, para a minha família, para os meus filhos. E fugir do aluguel principalmente, né? Porque as pessoas passam uma dificuldade social tão grande, tão gigantesca, que o primeiro lugar que elas encontram, que elas podem construir sua casinha, ela vai. Então... Agora, não é nem entrar no... Qual foi a política habitacional, Leandro, que foi organizada? Agora, mais do que até isso... porque o Atila, ele conseguiu ter o apoio na época da eleição, eu não estou aqui partidarizando, mas ele teve apoio do governador e do vice-governador. Sim. E não apresentou nenhum projeto habitacional. Agora, né? Por que não fez isso? Específico, Donizete, ali na região do Zé. E esse local, que foi, infelizmente, o palco das 4 crianças que morreram, tem uma parte que é particular e tem outra que é pública. Isso. Com a situação atual, independentemente do que era para ter feito em todas as outras gestões, não foi feito, poderia ter avançado, o que é possível fazer hoje para resolver
o poder público e mais o diálogo que pode ter com a área particular? Leandro, nós apresentamos um projeto que já foi aprovado já, precisa ver se o Átila acompanhou isso ou não, no governo federal, que é a área do Chafik, no valor de aproximadamente 120 milhões de reais, que era para fazer toda a parte de remanejamento em área de risco, fazer todo o processo de infraestrutura, de revitalização, e não permitir mais ocupação desordenada. Então nós conseguimos avançar em muitos projetos estruturantes, só que são projetos que eles não acontecem de uma hora para outra. Mas, né, certamente, nós avançamos nessa questão de organizar a máquina pública. Infelizmente, nós não tivemos uma sequência. Hoje, a nossa cidade, ela retroagiu, né, uns 20 anos atrás, infelizmente. A gente tem que ser muito sincero com relação a isso. Nós conseguimos avançar em muitos projetos e programas estruturantes junto ao governo federal, junto ao governo do estado. Agora, infelizmente, não aconteceu uma sequência. E hoje, infelizmente, quem tem pagado, né, um preço muito alto é a população de Mauá. Carlos. Eu queria até... A gente está falando muito, lógico, dessa questão da tragédia, porque até hoje, só de lembrar aquele fim de semana, a nossa cobertura, a gente mesmo de longe, a gente sentindo o que aconteceu, imagina quem estava... famílias que estavam lá. Mas até falando sobre coisas mais próximas da gente aqui, no caso do EDTV, o Clóvis Volpe teve aqui semana passada, e ele disse que ele soltou uma frase que foi assim, até muito divulgada por outros órgãos de imprensa da região, que foi: eu não ganhei porque eu não me aliei a bandidos. Ele até usou o termo vagabundo. Vagabundo. É nesse ponto que aconteceu em 2016 mesmo? Foi nesse caminho? Se alguém não tivesse se aliado com pessoas que queriam fazer mal para a cidade, mal para a prefeitura, não ganharia aquela eleição? E só lembrando, fazendo parênteses, que no segundo turno, mesmo sendo do PSDB, o Clóvis Volpe apoiou Donizete Braga em Mauá. Certamente. Foi o único prefeito do PSDB no Brasil que apoiou um prefeito que, na época, era candidato pelo PT. Exatamente. E eu falo para você a mesma coisa, né? Se o Clóvis Volpe tomou essa decisão tão importante, foi pensando na cidade. E ele certamente me conhece e conhece o Átila. E certamente foi por isso que ele fez essa opção. E certamente também eu poderia ser punido pelo PT, porque eu também falei uma opção, porque eu conheço o Clóvis. E sei da sua competência. E sei da sua responsabilidade com a nossa região, quando ele governou Ribeirão Pires, quando ele disputou a eleição em Mauá. Então, na verdade, né, a opção que ele fez pelo meu nome, eu sei o compromisso que ele fez. Não pediu nenhuma secretaria, não pediu nenhum cargo. Donizete, olha, eu queria ter ido para o segundo turno. Não fui. Entre você e o Átila, a melhor opção para a cidade é você. E nós dialogamos muitas ações que ele até discutia, apresentava no seu programa de governo, nós também assimilamos que era reduzir a máquina, que era reduzir a questão da máquina, que naquele momento tinha toda uma crise financeira, econômica. Sim. Foi por isso que ele fez essa opção. Né? E foi por isso que ele usou esse termo também. E aí, só pegando esse gancho político, tem gente comentando, Donizete, mas o Átila participou da sua gestão, você ajudou a projetá-lo politicamente, embora o Átila e a família Giacomuzzi já tem uma história política na cidade, o Átila ganhou a eleição para deputado quando estava no seu governo. Como é que você vê? Você se sente responsável também pelo fato do Átila estar hoje na prefeitura? Eu me sinto responsável, Leandro. Inclusive, eu fiz uma meia-culpa aqui já e pedi desculpas para a população. Tanto é que nós demitimos ele. Tá certo? Quando ele estava na autarquia, havia uma série de irregularidades que ele cometia. Tanto é que hoje também já fazem parte de denúncia do próprio Ministério Público de Mauá. Nós não tiramos o governo, nós tivemos um rompimento, tá certo? No segundo turno ele me apoiou, nós temos um compromisso, mas o compromisso era para que tivesse responsabilidade na gestão. Ele não teve responsabilidade. Né? O que ele fez na época que ele ficou no pouco tempo na Sama, infelizmente ele fez na cidade inteirinha. Né? Ele prejudicou muito, né? E eu errei, tá certo? Né? Ele se elegeu dentro do nosso governo como deputado estadual, né? E eu lamento, né? A gente cometeu, na política a gente comete erros, tá certo? E durante a campanha eleitoral eu fiz esse debate. Eu fiz esse debate com muita contundência. Falei, inclusive, dos erros que ele havia cometido. Né? É a mesma coisa, Leandro. Você tem 3, 4 filhos, um filho comete um erro, o pai tem que corrigir. Eu corrigi da forma que eu podia corrigir, mas chegou uma hora que não dava mais. E aí nós fomos obrigados a fazer um rompimento, né? Com muita transparência. Nós, inclusive, divulgamos isso na cidade, a todo canto da cidade. Agora, ele se elegeu prometendo coisas, né, para a cidade, coisas que eu não fiz na minha vida, nunca fiz, prometer coisas
que eu jamais iria cumprir. Carlos Carvalho vai fazer pergunta. Ó, Alessandra Cristina, a moça que perdeu suas 2 crianças, aquilo que a gente estava falando, tinha comprado a casa há pouco tempo, uma casa que já estava em risco e que foi deixada de fiscalizar e vendida mesmo sabendo que estava em local de risco. Onde estava a fiscalização? Cobra aqui a Alessandra. Aguinaldo Souza, obrigado. Pessoal, Voluntários Proteção Mauá, boa noite. Observação importante, a ETR, Estação Robotizada, foi recolhida e desativada na gestão do prefeito Átila, 2017 para 2018. Obrigado pela participação. Zé Roberto Amorim aqui está fazendo suas críticas também. Aí fica à vontade quem está em casa tirar suas conclusões. Obrigado pela participação, Zé Roberto Amorim. Voluntário na gestão do Donizete, tínhamos também um trabalho com as crianças. O projeto Defesa Civil Mirim, formamos e orientamos cerca de 40 crianças. A Alessandra Cristina está brava aqui com o Átila Giacomuzzi. Carlos Carvalho. É natural, né? A situação da cidade é que você acaba ficando bravo com todo mundo, entre aspas, né? Depois que vai se resolver lá na frente, separar o joio do trigo. E aí eu vou lembrar até outras perguntas que vieram aqui bem antes, né? A gente estava no começo da conversa, falando da coisa da questão da gestão, né? Que é até bem importante a gente falar sobre a questão de gestão, mas muita gente perguntando para você se você tem pretensão política em Mauá, principalmente levando em conta esse cenário, porque a gente tem o prefeito que a gente não sabe se vai ser preso ou não amanhã. Então, é uma meio incógnita a participação do Átila. A vice, que não tem cacoete político, já provou isso, e que não vai entrar nessa eleição. A Vanessa Adamo tem as suas dúvidas, se pode ou não pode. Da legislação. Da legislação. E o PT, por exemplo, ele não apresentou ninguém, então ainda está muito escura a situação política, pensando na eleição de 2020. Você tem essa pretensão de tentar novamente o comando do Passo? Carlos, eu acho que esse é um tema que tem que ser discutido ano que vem. Né? Nós estamos aí vivenciando uma tragédia no município de Mauá, e qualquer viés de caráter eleitoral, partidário, nesse momento, seria de tamanha irresponsabilidade. Eu vou na linha que eu discuti aqui com o Leandro no começo do programa. Né? Acho que hoje, nesse momento, tem que ter um processo de união pela nossa cidade. Eu acho que tem que pegar as pessoas de bem. Nós temos aí comerciantes, nós temos aí setores do movimento social, do movimento dos trabalhadores, estudantes, fazer um grande movimento e tentar ver quais são os mecanismos que a gente poderia estar apresentando em termos de criar uma figura de um interventor da cidade para que ele pudesse, a partir daí, organizar a cidade de forma administrativa. Questão política, eleitoral, hoje eu prefiro não mencionar esse tema, eu seria muito irresponsável em tratar desse tema aqui nesta noite. Você está sendo responsável em perguntar, como jornalista, em perguntar, mas esse é um tema que eu não quero discutir porque está fora do contexto atual, do momento. Eu saí de uma eleição recentemente, não tive êxito, eu estou organizando a minha vida hoje profissional, portanto eu não quero, nesse momento, fazer qualquer discussão, debate na questão eleitoral. Sim, mas só para completar então, você, claro, já disse, não vai pensar nisso. Mas você vê que outras pessoas estão pensando, de algum modo? A gente levando em conta o que está acontecendo na Câmara, com os 2 pedidos de impeachment que estão sendo aí tratados. Você acha que tem outras pessoas que estão se aproveitando dessa situação já para colocar o seu nome aí na disputa eleitoral? Eu acho que é o seguinte, acho que tem os 2 movimentos. Tem um movimento que está se aproveitando da situação do momento, que isso é muito ruim, mas também eu percebo hoje que na rede social tem muitas pessoas que estavam há muito tempo, que nunca discutiram política e que hoje estão se apresentando. Por que não, de repente, discutir uma figura nova como candidata a prefeito, o ano que vem? Fora do mundo político, que nunca tem disputado absolutamente nada. Sim. Até separando a questão partidária, Mauá pode ter alguém nessa situação. De repente, até aproveitando essa situação de crise, dizem que sempre atrás de uma crise, se busca uma solução. Por que não, nesse processo, construir alguém nesse perfil? Acho que é possível. Né? Nós temos hoje uma cidade de 500 mil habitantes, uma cidade gigante, nós temos pessoas que nunca participaram da política, e na última eleição a população ela foi muito clara, ela deu um recado, né, para quem já tinha sido candidato, né, só a gente pegar um pouco o histórico, quem se elegeu nas eleições. Se você pegar, por exemplo, em Mauá, nós tivemos a Joyce e o Eduardo Bolsonaro, tiveram quase 20 mil votos nas eleições. Em Mauá foi quase isso, nunca apareceram em Mauá, nem vão aparecer em Mauá, mas tiveram 20 mil votos, né? Será que esses deputados vão contribuir com alguma coisa no nosso município? Quer dizer, é uma reflexão que tem que se fazer. Quer dizer, nós temos que até partir pelo resultado político eleitoral, fazer uma reflexão para a gente ver quem que a gente vai escolher no próximo pleito eleitoral. Acho que é fundamental
que a população possa debater isso. Mas nós estamos completamente fora de momento nesse instante. Alda Rodrigues Silva, obrigado. Toninho Bertucci, Alessandra, eu citei. Miro Mota, a cidade de Mauá está abandonada, sem gestão, competente alguém para tocar a administração da cidade. O Adelino Alves, a família Dama e Jacomusso ainda estão na política, em parte também por culpa do PT, que acabou fazendo aliança com aliados dessas famílias. Antônio Carlos Soares, Leandro Carlos, parabéns pelos questionamentos, mas temos que ver também as necessidades do nosso povo, saúde, educação, segurança pública. Perfeito, Antônio Carlos. Inclusive, quero reiterar que o espaço aqui está aberto, como foi na administração interina da Laide Damo, agora do Átila Jacomusso, é que ainda não tem nem os secretários colocados. Então a gente também, enquanto imprensa, tem dificuldade de ter essa informação, até porque, é óbvio, o Átila acabou de reassumir no início da semana, ainda não tem nem o secretariado pronto para a gente ter a pessoa ali de direito e de fato para a gente cobrar a respeito da política em cada área. Obrigado pela observação. A única secretária que, entre aspas, já foi anunciada, que é a manutenção dela, que é a Silvia Prim, que é a secretária de Promoção Social. Então ela foi mantida, inclusive até se surpreendeu, porque ela estava na coletiva, estava do meu lado. Do lado do Carlos. Quando o Átila anunciou, ela, nossa, eu não sabia que ia ficar, porque eu não estou sabendo de nada aqui na... Você vê como está a bagunça. Carlos, olha só, né? A bagunça é tão grande, como que a pessoa que tem aí um currículo profissional, ela vai se colocar numa situação de fazer parte de uma gestão desta. Tá certo? Porque ela não sabe onde ela está pisando. Então, até mesmo para você aproveitar um quadro que tenha conhecimento da coisa pública, que tenha responsabilidade, você termina caindo no viés político, de composição política. Né? A gente comete erros na política, eu cometi erros. Sim. E um dos grandes erros que cometi foi justamente ter tido essa relação com o Átila, porque no segundo turno também tinha toda uma análise de que nós não precisaríamos do apoio dele para ser eleito prefeito naquele momento. Mas a gente sinalizou para fazer uma gestão compartilhada, uma gestão com pessoas sérias, comprometidas. Mas até mesmo para fazer uma composição, cria no viés político. Né? Você pega hoje uma situação de fragilidade política, né? O prefeito sem condição de andar na rua, tá certo? Né? Fica na rede social apenas quando pode, um debate dentro dos gabinetes, sem poder ouvir o povo, e o prefeito é a figura mais próxima do povo hoje na esfera política. Né? O presidente fica lá em Brasília. O governador dificilmente tem acesso, quando não, tem uma visita aleatória na região. Quer dizer, o prefeito, ele tem que estar junto com o povo. Que moral que o prefeito vai ter de chegar numa situação dessa e olhar na cara do povo e dizer que é um prefeito sério? O povo não acredita mais. Né? Então é uma grande fragilidade que está dada hoje. Quer dizer, eu enfrentei crises na nossa gestão pesada. Teve uma vez que estourou a rede de água no Sapopemba, lá na Barão de Mauá, ficaram 15 dias sem água. E eu fui lá, enfrentei, expliquei para o povo os problemas e assumimos a responsabilidade. Eu nunca faltei. Uma vez eu fui em Sônia Maria, tinha 200 pessoas domingo à noite, tinha acabado a energia elétrica e o povo sem água. 200 mulheres batendo panela. Eu fui lá, mais o meu motorista, sem avisar ninguém, para discutir com a população. Então, é bom você inaugurar uma obra, é bom você falar de uma obra, mas também é bom o gestor, ele enfrentar a cidade, a população, num dos momentos mais críticos. É nessa hora que a gente conhece o gestor. Eu me lembro que em janeiro de 2013, nós tivemos a cidade alagada. Coloquei a botina, fui lá junto com a Defesa Civil, o Moraes estava comigo, eu me recordo disso. E nós fomos lá com o trator, limpamos, ajudamos, tá certo? E não foi fazer demagogia, a gente ia junto, até porque teve um histórico também na gestão do Oswaldo, teve aquelas mortes também lá, na gestão do Oswaldo passada também. Então, até em função das tragédias que aconteceram, eu tive também todo o cuidado e a preocupação com relação a isso. Então, isso é responsabilidade. Isso é seriedade com a coisa pública, coisa que, infelizmente, o prefeito hoje, infelizmente, eu queria poder estar aqui hoje e falar assim, olha, Átila, você realmente está fazendo um bom governo. Você inaugurou uma série de coisas importantes. Você merece ser reeleito prefeito. Olha só, o prefeito está tentando saber quando vai ser preso, não vai ser preso novamente. O Leandro aqui falou muito bem qual que é o cenário que está dado hoje à cidade. Donizete, e sem contar, os secretários são contratados. Você contrata secretário, demite. Isso é dinheiro público. É despesa.
Né? Não só secretários, né? Vários outros. Os comissionados, terceiro escalão, quer dizer, muda a gestão. A saúde, que hoje é um caos, eu não sei, eu não sei assim, Sandra. Eu perdi a conta, acho que era 7 secretários de saúde que já passou na cidade. Como a saúde é um tema extremamente sério. Nós tivemos Alumeno, nosso Chicão governo. Francisco também reclamando. O Chico também acompanhou. Nós tivemos Alumeno, nossa secretária, depois foi trabalhar no governo com Padilha. E a Célia Bortolotto, que foi nossa secretária. Tivemos 2 secretários de saúde na nossa gestão. E com 2 a gente teve problema de continuidade e a gente conseguiu de forma efetiva. Imagine 6 secretários. Como que você estabelece a gestão? O Carlos fez um questionamento pré-eleitoral, quero fazer um questionamento partidário. Tem gente perguntando aqui, falando, tem um vereador hoje que é do PROS na cidade de Mauá, você é do PROS. Você dialoga com o vereador, o PROS hoje é situação, é oposição, como é que está a situação do partido em Mauá? Nós não temos nenhum diálogo com o vereador, né? Ele tem uma vida política independente. Eu ingressei no PROS recentemente, né? E ingressei justamente no finalzinho do processo já de definição partidária. E eu estou repensando, inclusive, a questão partidária. Eu vou tomar decisão nos próximos dias, eu vou estar conversando com o presidente na terça-feira próxima, Leandro. E dependente do que ele me dizer, a gente vai tomar posição também com relação a isso, né? Porque não dá para a gente conceber, né, que o prefeito, que o vereador tem uma relação de apoiamento, né, a essa atual circunstância que está dada hoje. Na terça vai pedir por PROS e oposição? Não, na terça-feira eu vou conversar com o presidente, vou ouvi-lo, saber o que ele está pensando para o PROS a nível de São Paulo, a nível de região do ABC, e a partir daí eu vou ter uma definição da minha vida partidária, tá certo? E a partir daí a gente vai seguir a nossa vida. Faltou alguma coisa, Carlos Carvalho? Não, só para a gente, quer dizer, faltou só a questão do vereador, o Severino do MSTU, para quem... Isso, que é o Dr. Azirés, foi o vererador mais votado de Mauá em 2016. Exatamente, que, assim, a postura dele, pelo menos dentro do plenário, que é quieta, né, não costuma falar e tudo mais, mas é que está todo mundo esperando, não só do PROS, mas de todos os partidos, um posicionamento um pouco mais firme, né? Porque hoje parece que o posicionamento está muito em cima do que está no relatório da Polícia Federal, né? Aquilo tudo que foi apontado, que lógico que é tudo uma suspeita ainda, não estamos aqui para acusar ninguém, seguimos a linha de que ainda é uma suspeita, mas que aquilo tudo está sendo colocado como a base de funcionamento Generalizou. Da Mauá, né? Generalizou. Então, vamos esperar os próximos dias para ver o que vai acontecer. Donizete Braga, ex-prefeito de Mauá, quero agradecer a gentileza, mais uma vez atualizando as informações, trazendo aqui os relatos. Repito, como foi dito, da questão dos pluviômetros, dos sensores, nada mais oportuno do que trazer os 2 lados e você que está em casa tirar suas conclusões, a oportunidade aqui do Donizete, e por isso que a gente sempre prioriza o ao vivo, não tem edição, não tem nada, você vê claramente o que o entrevistado fala e o questionamento feito pelo Carlos, por mim, ou aquilo que a gente reporta a partir da questão sua internauta. Donizete, obrigado pela gentileza, boa noite, fica à vontade para suas considerações. Leandro, eu agradeço muito, né, a oportunidade, quero aqui agradecer ao Ayrton Rezende, cumprimentá-lo, né, pelo brilhante jornalismo que ele presta, né, que ele sobrevive com muita dificuldade, mas tem tido toda a lógica da imparcialidade, isso é fundamental hoje para a imprensa, né, local do nosso país. Agradecer muito aqui o Carlos, agradecer você pela oportunidade, agradeço o seu carinho, quando você fez lá a reportagem, até liguei para você. Foi. Eu preferi até vir aqui pessoalmente para esclarecer, porque é melhor a gente vir aqui falar claramente, né? A gente grava muitas vezes e não sai no termo que a gente gostaria de estar pensando, estar raciocinando, né? Cumprimentar os internautas, independente da questão de pensamento aqui, de posições, de críticas, de elogio, eu acredito que o que mais a população do país, do nosso estado, especialmente de Mauá, espera, é que a gente possa virar essa página, né? E virar a página é pegar nenhum tema aqui de campanhas que nós tivemos, de termos aqui político, não. Virar a página no ditado popular mesmo, né? Mauá não merece passar o que está passando hoje. É triste demais. Então eu espero pedir muito a Deus, né, para que Ele possa ter olhar mais para a nossa cidade do que tem olhado jamais, e que os nossos representantes hoje, os mandatários, possam ter muita responsabilidade, especialmente o prefeito. Eu quero que ele possa aqui analisar mesmo, né, ter mais experiência política que ele pudesse aqui analisar, fazer esse gesto, uma vez que todo mundo aguardava que ele fizesse isso quando ele estava preso, que ele pudesse renunciar naquele momento que havia apresentado o pedido de impeachment, mas que ele pudesse pensar e renunciar ao mandato, estabelecer uma nova situação política
e Mauá poder se reerguer, porque a nossa cidade, infelizmente, ela voltou na década de 80, lamentavelmente. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado pela oportunidade. Legal. Obrigado, Donizete Braga.